Bom, deixa eu ver. Tá na hora, gente! Católicos querem saber. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 5 do podcast Católicos Querem Saber, que eu tenho a impressão que está agradando, porque vocês têm comentado aí positivamente, falando bem do nosso podcast, do nosso bate-papo, todo domingo à tarde. Eu só quero lembrar você que não é só domingo à tarde. Domingo à tarde é o episódio grande, completo. E durante a semana, de segunda a sábado, a gente tem todo dia, 3 da tarde, um corte da conversa de domingo. Então você assiste a conversa de domingo inteira e durante a semana você revê. Para que rever o que eu já vi? Porque eu já expliquei e explico sempre. A repetição é a mãe da aprendizagem. Se eu falo com alguma habilidade aqui hoje, é porque eu repito isso há 23 anos. Porque há 23 anos eu dou cursos bíblicos. Então, essa repetição me fez chegar até aqui com essa habilidade de falar rapidamente sobre os assuntos. Então, é treino. Se você quer aprender de verdade, você tem que fazer 2 coisas: repetir e passar adiante. Foi feita uma pesquisa com alguns alunos de universidade, perguntando o seguinte: como é que você senta para estudar? Você senta para estudar pensando o quê? Aí, aqueles alunos que responderam: bom, eu sento para estudar pensando em como eu vou dar aula sobre isso. Os alunos que responderam isso aprendiam muito mais do que os alunos que respondiam: eu sento para pensar como é que eu vou passar na prova. Ou seja, quem pensa em passar na prova aprende menos do que quem pensa em passar adiante. O aprendizado é outro. Olha que interessante. Então, faz essas 2 coisas. Repete e passa adiante. Assistiu ao podcast? Viu alguma coisa que gostou? O que você pode fazer? Passa adiante. Põe no Instagram, põe nas suas redes sociais, onde você quiser, grava um vídeo, põe um texto, passa para alguém no WhatsApp, de qualquer maneira, faz alguma coisa para passar adiante, porque isso você vai aprender muito mais, tá bom? Vamos começar? Grande Tiago. Boa tarde, Carlos. Como é que você está, Tiago? Estou bem, graças a Deus. Você está nervoso? Me disseram que você está nervoso hoje. Um pouco apreensivo. Está apreensivo? Estou na expectativa. Está expectante? Estou expectante. O tema de hoje é bom? É bom, bacana? Bom. Mas eu estou na expectativa de Ezequiel, muito pior aí que Apocalipse, né? E Ezequiel, nós vamos falar hoje sobre Ezequiel, porque amanhã começa um curso gratuito aqui no YouTube. Então você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho com todas as notificações para você receber os avisos do curso que começa amanhã sobre Ezequiel. Mas isso é o Tiago que vai falar, porque ele que faz a pauta, ele que manda nessa bodega aqui. Então é com você, Tiago. Perfeito, e além da minha expectativa, eu acho que boa parte de quem está assistindo esse podcast está compartilhando dessa expectativa, que lá nos comentários está todo mundo colocando: olha, tô na expectativa de Ezequiel pior do que Apocalipse, hein? Tô na expectativa. E a gente vai fazer uma base de um esquenta, né, desse curso, né, que vai estar aqui no YouTube. Que horas que vai ser, Carlos? De segunda a quinta, 8 da noite. Olha, dias ótimo. 2, 3, 4 e 5. Começa amanhã. Hoje é dia 1º de setembro, começamos o mês da Bíblia hoje. Começa o curso amanhã, segunda-feira. Perfeito. E eu já convido você que está aqui, deixar o seu like, o seu gostei aqui na transmissão. Mas você pode escrever que gostou da transmissão? Claro, é ótimo, pode escrever. Mas tem um botãozinho aqui embaixo, né, Carlos, que está assim, um joinha. Você clica nesse botãozinho aí que ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo, o canal, para outras pessoas, e muitas pessoas chegam aqui de paraquedas, conhecem o canal, gostam do conteúdo e permanecem assistindo outras aulas, assistindo outros vídeos também muito importantes e sempre muito bem didáticos que o Carlos traz para a gente aqui.
aumentando ainda mais o nosso conhecimento sobre Bíblia, sobre igreja, sobre catecismo, sobre doutrina. Isso daí é muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre Ezequiel, mas a gente vai trazer já no início desse podcast um tema que foi colocado por um de vocês aí nos comentários, né? Quem é o demônio, Carlos? De acordo com a Bíblia, o Apocalipse fala da besta, né? Muitas pessoas morrem de medo, né? Todo mundo tem medo de ir para o inferno e encontrar com o capeta, certo, né? Então, diante da igreja, é uma mitologia, existe, realmente tem lá um demônio com um lago de enxofre esperando que a gente cometa o nosso erro e cai lá dentro daquele lago de enxofre. E bote a gente lá pegando fogo? Exatamente. Bom, vamos lá, Tiago. No Antigo Testamento não tem diabo. Tá. Não tem demônio lá. Ah, mas a serpente do paraíso que tentou a Eva, nós lemos num sentido simbólico como sendo o demônio ali, mas para a cultura do Antigo Testamento não era o demônio. Assim como tem o Satã no livro de Jó, também não é o demônio, como a gente entende hoje. Ali é um ser que no livro de Jó, é um funcionário da corte de Deus que vai falar com Jó, que vai tentar a Jó, mas o livro de Jó é simbólico, não é um livro de uma história real, e aquele personagem também não é o demônio. Então não tem demônio no Antigo Testamento. Tem demônio no Novo Testamento, com a revelação que Jesus veio trazer. Então nós compreendemos que o nosso entendimento sobre demônio, ele nasce no Novo Testamento. E aí tem que saber distinguir o que é demônio e o que não é. Por exemplo, você citou aí a besta do Apocalipse. Não é o demônio. A besta do Apocalipse é o Império Romano, que estava perseguindo os cristãos. Então, o Apocalipse ele é escrito com uma linguagem simbólica, uma linguagem para só os cristãos compreenderem aqueles códigos, para os romanos não saberem e não perseguirem ainda mais os cristãos. Então é feito aquele código de besta, mas a besta é o Império Romano. Aí, enfim, não tem demônio no Antigo Testamento, no Apocalipse a besta não é o demônio. Então aonde a gente encontra o demônio? A gente encontra o demônio nos evangelhos, quando Jesus se depara com algumas situações de pessoas possessas, e essas pessoas possessas recebem de Jesus um exorcismo, ou seja, uma expulsão daquele espírito mau. Então vamos lá. Quem é o demônio para a fé católica? Para a fé católica, o demônio é um anjo que foi criado por Deus bom, é um ser espiritual, não tem corpo, é apenas espírito, é um anjo, e esse anjo, pelo seu livre-arbítrio, decidiu abandonar a Deus, decidiu abandonar o bem, o amor, se envolveu pelo ódio. E esse ser angelical, que se envolveu pelo ódio, saiu das cortes celestes, deixou de ser um adorador de Deus e passou a cultuar o mal, o ódio, a maldade. Então, esse é o demônio segundo a fé católica. Qual é o papel do demônio, digamos assim? Ele, como ele é puro ódio, como ele é puro rancor, como ele é pura maldade, ele quer fazer a maior maldade de todas, que é qual? Levar o ser humano à perdição. Levar o ser humano ao ódio, ao egoísmo, ao não perdão, à falta de misericórdia, ao coração endurecido, para que esse ser humano assim perca a sua salvação. Diga não a Deus, que é amor. Então, o demônio ele tem essa característica. Aí olha que interessante. A gente vê Jesus nos evangelhos fazendo exorcismos, expulsão de demônios, certo? Só que você vê Jesus fazendo exorcismos
lá na região da Galileia, que era a região mais pobre de Israel, aonde Jesus foi criado. Você não vê Jesus fazendo expulsão dos demônios em Jerusalém, na capital. Aí você fala, ué, mas vamos entender. Só tem gente endemoniada, possessa, para Jesus expulsar demônios lá no interior? Por que que em Jerusalém não tem demônios, não tem Jesus exorcizando, não tem pessoas se debatendo? Muito fácil de você entender. A região da Galileia é uma região com uma circulação de gente de todos os povoados, de todos os lugares, de muitas culturas, de muitas religiões. Inclusive, os judeus chamavam a Galileia de Galileia dos pagãos, porque ali circulava gente de tudo que é cultura. Então havia muita gente ali trazendo muitas ideias de muitos lugares, muitos conceitos, muitas superstições, muita loucura ali, circulando ali. Além disso, são pessoas mais simples, são ali pessoas rurais, pessoas que são camponeses, sem estudo nenhum, sem capacidade de compreensão dos textos das Sagradas Escrituras. É gente simples, que mora ali, naquela região onde Jesus escolheu para viver. E com essas pessoas simples, elas não têm conhecimento, mas elas têm desejo, elas têm amor, elas têm desejo de compreensão da verdade. E quando elas se colocam de frente com o demônio, elas entram em vontade de que aquilo não aconteça. Elas se sacodem, elas se debatem, porque elas não querem aquilo. Elas não aceitam aquela presença demoníaca na vida delas. Veja, elas são pessoas simples, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas ignorantes de doutrina religiosa, mas são pessoas sinceras, verdadeiras. Uhum. Quando elas se encontram, se deparam com o demônio, elas se debatem, elas não aceitam. E aí vai Jesus e exorciza, expulsa aquele demônio da vida delas. Mas quando Jesus vai para a capital, estar principalmente com a elite, que são os fariseus, os sacerdotes de Jerusalém, os donos da religião em Israel, não tem ninguém se debatendo lá. Mas aí você fala, mas então lá não tem demônio? Não, Jesus virou para eles em João capítulo 8 e fala, vocês são filhos do diabo. Vocês fazem a vontade do pai de vocês, porque vocês querem me matar. Vocês estão cheios de ódio no coração, por isso vocês são filhos do diabo. Mas veja, eles são filhos do diabo, cheios de ódio no coração, fazendo o que o diabo quer que faça, mas nenhum está se debatendo, nenhum está caindo no chão e Jesus não está exorcizando ninguém. Por quê? Porque quando a pessoa opta por fazer o mal, opta por trazer o ódio no seu coração, então ela resolveu decidir fazer as pazes com o demônio. Ela resolveu andar de mãos dadas com o demônio. E aí não tem exorcismo que dê jeito. Lá na Galileia, no local mais humilde, mais simples, as pessoas não querem esse ódio no coração, elas não querem essa aliança demoníaca. Por isso que o endemoniado se debate, ele não quer aquilo, ele não aceita. E Jesus vai e expulsa. Agora, com a elite, com os donos da religião, Jesus os acusa de serem filhos do diabo, mas não exorciza ninguém. Porque uma coisa, Tiago, é você ser um alvo do demônio que você não aceita aquilo na sua vida. Outra coisa é você se encher de ódio conscientemente, desejando o mal do outro, desejando a vingança, desejando cultivar a raiva em você como um direito. Então a gente vê essas duas diferenças no Evangelho. Quando a pessoa é vítima do diabo e quando a pessoa está com o diabo porque ela quer estar. Compreende isso? Caramba, cara, que loucura.
É muito... E a gente, né, agora eu acredito que muitas pessoas que estão em casa vão se identificar com o que eu vou falar, né? Quando a gente lê a Bíblia, sem ter essa interpretação, digamos assim, que é o que a igreja diz, a gente imagina algo completamente diferente, né? Que as pessoas que foram expulsas, que Jesus expulsou o demônio, né? É como se elas fossem atormentadas há muito tempo com aquilo e que elas quisessem viver com aquilo, quando que é o contrário, elas não queriam ter aquilo, né? É o contrário, aqueles que querem não tem o que fazer. Jesus não exorcizou fariseu nenhum. Nenhum, é verdade. Nenhum. É verdade. Porque eles querem aquilo, querem andar com a maldade. Agora, só para completar quem é o demônio, aliás, pode chamar de demônio, diabo, Satanás. Demônio quer dizer gênio, é um ser espiritual. Demônio, gênio, gênio do mal. Diabo quer dizer aquele que divide, aquele que separa. Vem da mesma ideia de diarreia, diálogo. É tudo diabo, que tem algo no meio, né? Certo. Você tem ali Satanás, que quer dizer o opositor. O Satanás é aquele que é um advogado contrário ao que você está falando. Certo. Então são vários títulos. Lúcifer. Espírito mal também. Lúcifer não tem na Bíblia esse nome. Lúcifer significa... aquele que carrega a luz, ou anjo de luz, vem da mesma origem de Lucas. Porque Lúcifer não é um nome na Bíblia. Lúcifer é uma tradução de Isaías 14 para o latim. Quando Jerônimo traduziu Isaías 14 para o latim, lá tem um versículo que diz: aquele que carrega a luz. No latim ficou Lúcifer, mas não é um nome. Compreende? Que interessante. É uma designação. Então se pegou como se Lúcifer fosse o nome do diabo. Não tem nada de nome de diabo. É apenas uma tradução para o latim de uma palavra, de um sentido, que é aquele que carrega uma luz. Que na verdade está se falando do rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas aí se interpreta como sendo o diabo. Enfim, o que eu ia dizer era o seguinte, mais importante de tudo. Quem é o diabo hoje? Depois da cruz. Depois da cruz, o diabo é um ser vencido. Hoje, depois da cruz, nós estamos depois da cruz. O diabo é um ser derrotado. Católico que anda com medo de diabo não entendeu nada ainda. Católico que anda com medo do diabo não entendeu a cruz. Jesus morreu para nos libertar das obras do diabo, está em 1 João. Então, se eu ando com medo de diabo, vejo o diabo em tudo e tudo é obra do inimigo, então a cruz de Jesus é irrelevante, não serviu para nada. Justamente a cruz é a minha libertação do diabo. Eu caminho sem pensar em diabo. Eu sei que ele existe, mas ele está derrotado. Santo Agostinho diz assim: o diabo é um cão muito bravo, que late muito alto, mas só morde a quem ele chega perto, porque ele está amarrado pela cruz de Cristo. Entende? Então eu caminho em paz, e quem crê no Evangelho caminha em paz com relação ao diabo. E outra, Tiago, é importante a gente levar a vida com mais naturalidade e compreender que as coisas quebram, estragam, falham. Estou dizendo isso por quê? Porque às vezes a gente vai fazer uma live, um exemplo. Aí cai a internet, ou acaba a luz na casa da pessoa, não pode assistir. Aí eu recebo os comentários assim: é o diabo que não quer que eu veja lá. Gente, o pessoal vê diabo para todo lado. O diabo é mais do que a força de Deus, é maior. Uma vez eu fui no McDonald's em Macaé, estava com meus filhos, chegamos lá, aí tem uns brinquedinhos que eles dão, né? Dependendo da promoção do McDonald's, aí as crianças queriam ver o brinquedinho. Aí o atendente do McDonald's pegou e botou a bandeja assim, cheia de bonequinhos. Aí ele falou assim: esses bonequinhos do diabo. Aí, o atendente do McDonald's. Aí eu olhei para ele e falei assim: é do diabo isso aí?
Aí ele, o mundo inteiro é do diabo. Eu falei, é mesmo? Até o seu emprego? Aí ele ficou meio assim, né? Porque o pessoal vê diabo em tudo. Vê. Quando a gente lê que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para salvar o mundo. E é quando a gente lê que Deus, tudo que criou é bom. Então, gente, exorciza um pouco da sua vida o diabo, tira um pouco de diabo da sua vida e passa a olhar a vida com mais naturalidade, sabendo que as coisas falham, a internet acaba, a luz acaba, é normal. E que também o diabo é um ser vencido na cruz de Cristo. Tá certo? Quem é da Bíblia Mais, pode acessar lá o aulão mensal, que a gente falou sobre anjos, demônios e exorcismos. Tem lá 3 horas na Bíblia Mais, só sobre isso. Diabo à vontade lá para quem quiser. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, tá? Isso. E vou espremer um pouquinho mais esse assunto, tá, Carlos? Porque eu acho que o pessoal que tá ali gosta desse assunto e aí a gente pode Você também gosta, fala a verdade. A gente pode entender um pouco mais sobre o que a igreja diz, né? Porque, vamos lá. Você falou sobre essa questão assim de infestação, que o pessoal diz que tal coisa cai e tudo mais. A gente vê que o cinema, ele seduz muita audiência produzindo filmes que mostram situações de exorcismo, rodando né? assim, vomitando verde, né? Exatamente. Eu nunca vi aquilo, não, que eu tenho medo de ver aquilo então, sozinho. Mas aí tem a própria Annabelle, né? Que falam que tem uma boneca, que tem um espírito mau e tudo mais. Essa boneca existe, você sabe disso? Exatamente, tá existe. Presa lá numa caixa. E ninguém tem coragem de mexer. Pode mexer. Uma vez por ano vai um padre lá jogar água benta na caixa. Pois é. Vamos lá. Eu quero entender da onde que saiu essa visão de diabo, né? Que é essas infestações, digamos assim. E se tem ainda um pingo de verdade. Você falou, foi vencido, tudo mais. Mas são tantos relatos que envolvem essas questões de objetos, casas que são mal assombradas e tudo mais. Ou melhor, boas assombradas, né? Porque se fosse mal, até o espírito era incompetente, né? Mas existe um pingo de verdade em cima disso? Ou muitas coisas são da psique humana? O que a igreja diz sobre essa questão? Bom, a igreja católica é muito séria com relação a milagres e com relação a exorcismos. Se você ligar aí, vai ligando a sua televisão, pelas madrugadas principalmente, vai zapeando, que você vai ver milagres para todo lado, milagre e exorcismos, e tira demônio, entrevista até o demônio lá no culto. Tem. Na Igreja Católica não tem isso, pelo menos não deveria ter. Se alguém faz contrário ao que o Vaticano orienta, ao que o Catecismo da Igreja orienta. Então vamos lá. O demônio está vencido na cruz de Cristo, é um ser derrotado. Paulo fala em Colossenses que o demônio passou vergonha na cruz, está envergonhado, mas ele existe. E ele, derrotado como está, ainda quer aparecer de vez em quando. Sabe aquele cara que perdeu tudo, não tem mais graça, ninguém mais liga para ele, mas ele fica tentando ainda algum holofotezinho em cima dele? O diabo é isso aí. Está totalmente derrotado. Mas ele ainda planta situações de maldade, de ódio, de discórdia, enfim. E ele pode, inclusive, tomar o corpo de alguém, uma possessão demoníaca, como aconteceu muitas vezes lá na região da Galileia, conforme eu comentei com você. Por isso a Igreja Católica tem um manual de exorcismo. Assim como a Igreja Católica tem um missal, isso aqui não é um missal, é a Bíblia, mas tem um missal por onde o padre celebra a missa, tem todo o rito da missa ali, tem um ritual de exorcismo, com as orações que são feitas, o ritual todinho, o que se faz. Então a Igreja Católica acredita que o demônio possa tomar o corpo de alguém. A Igreja crê nisso. Tanto é que tem o ritual do exorcismo.
toda diocese tem que ter um padre exorcista designado pelo bispo. O bispo escolhe um dos padres para ser o padre exorcista responsável por fazer exorcismo, por fazer esse ritual. E esse ritual não é feito em público, não é filmado, não passa na televisão, não tem entrevista com o diabo. É um ritual feito com a pessoa que está endemoniada e algum familiar dela, mas é restrito ali, e se faz um ritual que não tem nada de ficar gritando, sai diabo, sai demônio, não tem nada disso. Tem lá as orações, lê salmos, lê o evangelho, dá bênçãos. É um ritual litúrgico da Igreja Católica, sem histrionismo, sem show, sem nada disso. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte: ninguém pode dizer que está com demônio, ou dizer de alguém que está com demônio, sem passar e sem esgotar as alternativas médicas. O que o próprio ritual de exorcismo diz é que, primeiro, antes de qualquer exorcismo, se vá ao médico, se vá ao psiquiatra, ao neurologista, se investigue com todas as ferramentas médicas que tiver o que está acontecendo com aquela pessoa. Quando se esgota as possibilidades médicas, aí entra o ritual de exorcismo, entendeu? Mas se você vai ao médico, ao psiquiatra, ao neurologista, e ele explica o que está acontecendo com você, olha, isso aí, é isso, você tem que tomar remédio, você tem que ser acompanhado pelo profissional da medicina, ponto. Porque é muito sério isso, Tiago. É muito fácil fazer uma pessoa manifestar demônio, é muito fácil. É uma hipnose pura. Quando você quer iludir o outro que ele está com o demônio, é uma hipnose. Por exemplo, eu recebi uma vez, já tem muito tempo, um papelzinho da Igreja Universal do Reino de Deus. E estava assim no papel: 10 sintomas de possessão demoníaca. 10 sintomas se você está com o diabo no corpo. Primeiro, dores de cabeça constante. Segundo, desemprego. Terceiro, ver vultos. Aí vai lá, 10 itens. O cara, para pegar um papel da Igreja Universal, já está com algum problema, Tiago. Ele está com alguma dificuldade na vida. Quem procura isso, é sério. Quem procura isso, está com problema, não está? Está com problema. Então, algum daqueles 10 problemas ele tem, com certeza. Então, ele pegou o papel... Está aqui, estou com o diabo. Aí ele já vai lá para o templo da Universal com a ideia de que ele está com o demônio, correto? A hipnose já está sendo feita, ele já está crendo. Chega lá, o pastor com um microfone forte, uma iluminação adequada, um som ambiente, o pastor conduz, agora o demônio se manifesta, o cara cai lá e se manifesta. Eu não estou dizendo que ele está mentindo, não. Eu estou dizendo que ele está iludido. Isso é muito fácil, Tiago, muito fácil. Quem conhece um pouquinho de hipnose entende como isso tudo funciona. Então se manifesta demônio e expulsa demônio e depois cobra por aquele servicinho ali. A Igreja Católica não quer isso. Não quer. A Igreja Católica quer seriedade. Então, qualquer possessão demoníaca, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer bobagem, passa pela medicina. Posso contar um relato também? Pode. Já que você citou até nome e tudo, mas não é sobre essa igreja, não. É uma igreja que era vizinha da casa, nem moro lá mais, mas era uma igreja muito próxima, assim, e era sábado à noite, né? A igreja estava
lotada, né? E aí começou uma sessão dessa de descarrego, sei lá o que eles usam o nome, né? E aí uma mulher, coitada, ela começou a ser entrevistada, né, pelo o pastor na época, né? E aí, com aquela voz distorcida e tudo mais, e aí ela começou a se contorcer, né? Porque ele estava narrando tudo que estava acontecendo, né? Sim. E aí ele começou a perguntar, por que você está no corpo dessa mulher? Ela, não ri não, tá? Ele falou assim, aí o diabo, né, falou assim, é porque ela não é dizimista. Olha só. Aí ela, Isso é um sintoma de possessão. Aí o pastor falou assim, mas você está contorcendo ela, mas por que ela está se contorcendo? Isso aqui é porque eu estou amarrando a vida dela. A vida dela não vai para frente, porque ela não é dizimista na igreja, então ela tá sem emprego e um relacionamento dela não vai pra frente. E aí, agora vem a melhor parte. Aí o pastor perguntou assim, e o que você diz das pessoas que estão aqui e não são dizimistas? Ele falou assim, se você não começar a ser dizimista hoje, eu vou pra sua casa. Isso, é um demônio que estimula o pagamento de dízimos. É um demônio que está a serviço da igreja. Não é? Desculpa. Gente, é uma bobagem. Desculpa. É uma bobagem sem tamanho. E a pessoa crê nisso. Triste, tá? A pessoa Triste. acredita nisso. Triste. E aí ele, só pra finalizar, ele falou assim, não tô falando de oferta não, tô falando de contribuir Dízimo, contribuição todo mês. ali firme. É. Então, é uma bobagem. Só não ver que é palhaçada quem não quer, Tiago. É quem gosta de ser enganado mesmo. Sabe o que acontece? Todo mundo tem dificuldade na vida. A gente está num país com muita desigualdade social. É verdade. Onde as pessoas têm que ralar muito para ganhar um trocado no fim do mês. Tem gente que vive numa situação de subemprego, Sim. subhumano, pega trânsito para 4 horas para chegar num trabalho e 4 horas voltando. Vida difícil. Mora em local difícil, apanha do marido, tem problema de droga em casa com o filho. Um inferno. Aí ele tem que ter um escape para isso. Ele tem que ter um escape, ele tem que ter uma fuga para isso. Aí ele vai para onde? Vai para essas comunidades religiosas, pula, roda, cai no chão. Isso é o quê, Tiago? Catarse. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com a necessidade humana de fugir daquela realidade que ele vive. Então ele vai para essas comunidades e ele solta lá a franga, o que ele puder soltar, o que ele puder gritar, cair no chão, rodar. Já viram? Já viu como é que rodam? Já. Aquilo é Espírito Santo? Não. Aquilo é catarse emocional, a pessoa precisa botar para fora. É isso que acontece. Então, os donos de religiões, donos de igreja, usam isso. Para quê? Para que a pessoa sinta aquele alívio e, ao mesmo tempo, encha o bolsinho dele com os dízimos que o demônio manda pagar. É isso. Perfeito. Para a gente poder encerrar esse assunto de demônio, né, e a gente dar prosseguimento ao nosso podcast hoje também. Tá fácil não, Thiago. Tá legal, não tá? Muitas pessoas, principalmente quem são agnósticos, ateus, dizem que o demônio, que o diabo foi uma invenção da Igreja Católica para fazer controlar o povo, né? Porque o povo não vinha pelo amor, vamos inventar uma figura aqui que se você não obedecer tal regra, você vai se encontrar com o capeta. E muitas pessoas utilizam desses argumentos que a igreja por muito tempo se utilizou da figura do demônio para poder colocar o povo na rédea. Isso tem fundo de verdade, isso não tem fundo de verdade, porque eu falei que estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui, tá? Tá certo. Mas eu acho que é interessante... Só falta você mandar eu pagar o dízimo. Deixa pro final. Mas... qual é o fundo de verdade nisso daí, na história da igreja, com o uso mesmo dessa figura do demônio, né, para as pessoas entenderem o caminho da salvação ou não, o que tem de fundo de verdade? Isso acontece até hoje, Tiago. Tá. Isso não é do passado, não. Até hoje você vê pregadores
dentro da Igreja Católica ou fora da Igreja Católica, se usando do diabo para espremer as pessoas contra uma parede e forçar a conversão delas. Isso sempre houve. Quando os ateus ou agnósticos que você citou aí dizem que o demônio é usado para isso, eles têm razão. Eles não estão errados, não. Eu concordo com os ateus. Não estou dizendo que o demônio não existe. Eu sou católico e eu creio que ele exista, sim. Mas também creio que ele está muito instrumentalizado, muito utilizado para botar medo nas pessoas. Você não vê Jesus encontrando um pecador no Evangelho e falando, olha o diabo, olha o demônio. Jesus não fala nada disso com ninguém. Pelo contrário, Jesus fala de diabo com os religiosos, os fariseus, que exploravam o povo. Aí ele fala, vocês são filhos do diabo, porque eles eram donos da religião, tinham as escrituras nas mãos e usavam isso para amedrontar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Para esse pessoal, Jesus falou, vocês fazem a vontade do diabo. Agora, para o povo, Jesus nunca virou para a prostituta e falou, você faz a vontade do diabo. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou de diabo para pecador. Jesus falou de diabo para os donos da religião, os fariseus, os sacerdotes, os chefes, que manipulavam as pessoas. É só você ler o Evangelho, que aí você começa a distinguir as coisas. Agora, que há gente hoje, dentro e fora da Igreja Católica, que usa o demônio para conseguir alguma coisa, usa. Você pode ver todos esses grupos que ficam falando em diabo, em demônio, e que é o fim do mundo, e que disse, e que Nossa Senhora me falou. Muito cuidado com isso. A Igreja Católica, quando eu digo Igreja Católica, eu não estou falando do padre ali da esquina. Eu estou falando do ensino do Papa. Isso é a Igreja Católica. Se o padre ali da esquina está de acordo com o ensino do Papa, ele é a Igreja Católica. Agora, se o padre ali da esquina não está ligado à Igreja Católica, ao ensino do Papa, desculpa, eu vou seguir o que a Igreja Católica manda. Então, por isso a importância de se conhecer a Bíblia e também o catecismo. Você nunca vai ver um Papa, pensa aí, Tiago, num Papa, nos últimos que você viu aí, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, o Papa falando em diabo, que o diabo está tomando conta. Você já viu isso? Não. Não vai ver. Toda quarta-feira, atenção, olha para mim aqui, toda quarta-feira, o Papa, desde João Paulo II, Bento, Francisco, faz uma catequese, toda quarta-feira. Pode abrir aí na internet, você vai ver, bota aí, catequese do Papa, você vai ver. Eu desafio você, leia todas. Toda quarta-feira, há mais de sei lá quantos anos, 30 anos já tem isso. Me fala uma em que o Papa falou que o demônio está tomando conta, que o demônio vai te levar para o inferno. Me fala uma. Não tem. Porque não é isso que a Igreja Católica ensina. Então, Tiago, eu concordo com os ateus nesse ponto, em que o diabo é utilizado para fins de conversão à força, de medo, de imposição. É o que o pessoal fala comigo. O pessoal fala assim, você só fala do amor de Deus. Você não acha que deveria falar do inferno também, não? Você é muito bonzinho. Rapaz, eu fui chamado a pregar o Evangelho. Eu fui chamado a pregar a reconciliação, o amor de Deus. Eu não fui chamado a pregar demônio. Explico que ele existe, explico as limitações dele, explico o que a Igreja Católica explica. Agora, pega o catecismo da Igreja e vê quantos parágrafos a Igreja está preocupada em explicar demônio. É pouquinho. Sensacional, cara. Sensacional. Agora a gente vai abordar, né, a temática das aulas que vai começar amanhã. Então, ó, ativa o sininho de notificações para você ser avisado quando iniciar a aula, né? E com certeza você vai entender por que Ezequiel é pior que o Apocalipse, né?
Antes da gente entrar nessa questão do Ezequiel, eu quero entender por que o Apocalipse foi colocado com essa questão tão horripilante de fim dos tempos e a besta e aquela cavaleiros e tudo mais. Porque se a gente entende que o título da aula é que Ezequiel é muito pior que Apocalipse, eu preciso entender, e os católicos querem saber por que o Apocalipse tem essa visão também tão destrutiva, tão ruim, e por que, aí a gente vai entrar, que o Ezequiel é pior do que o Apocalipse. Só para localizar o pessoal, estamos no mês da Bíblia, setembro é mês da Bíblia, hoje é dia 1º, começa o mês de setembro. E todo mês da Bíblia, a Igreja Católica pede que a gente estude um livro. Certo. O livro desse ano, de 2024, é Ezequiel. E aí o curso começa amanhã, dia 2, vai até quinta-feira, 4 aulas à noite ao vivo aqui no YouTube. E aí o pessoal lê Ezequiel e o que diz Ezequiel? Aí eu botei esse título. O nome do curso é Ezequiel muito pior que o Apocalipse. Botei esse título. Eu que estou botando esse título. Aí você está perguntando, então, por quê? O Apocalipse é o quê? Né? Tá bom, então vamos lá. O Apocalipse, na minha opinião, é um dos livros mais belos da Bíblia. E, ao mesmo tempo, um dos mais mal entendidos, se não for o mais mal entendido da Bíblia. Para você ter uma ideia, Lutero, quando fez a Reforma Protestante e começou a imprimir a Bíblia na tradução que ele fez para o alemão, ele não queria o Apocalipse. Era um livro que ele queria tirar. Botou no final como um apêndice. Alguns mais, né? Tiago, outros livros mais, ele botou como um apêndice no final, porque ele não queria. O Apocalipse, ele é um livro de revelação, a palavra Apocalipse em grego é revelação. E a revelação do quê? Revelação daquilo que Jesus ensinou. É uma revelação do Evangelho. O João, que escreveu o Apocalipse, ele passou grande parte da juventude dele ao lado de Jesus. Ele deve ter começado a seguir Jesus com seus 15, 16 anos no máximo. Ele era bem novo. E ele vai escrever o Apocalipse já bem idoso. Então ele tem ali uma caminhada de evangelho muito grande. Mais de 70 anos de evangelho ele tinha quando escreveu o Apocalipse. E ele está escrevendo esse Apocalipse para quem? Sempre quando a gente vai ler um livro na Bíblia, Tiago, a gente tem que perguntar para quem isso foi escrito em primeiro lugar. Porque ninguém escreveu Bíblia pensando esse texto vai ser uma Bíblia, vai ser lido daqui a 2000 anos pelo Tiago lá no podcast. Não. Eles escreviam, todos os textos da Bíblia, todos, foram escritos para um público específico. Então, quem está escrevendo para responder um problema que está acontecendo ali agora. Ninguém está escrevendo para resolver uma coisa daqui a 2000 anos. Não. Hoje, 2000 anos depois, é que a gente pega os textos e interpreta os textos diante da nossa necessidade. Mas, quando foi escrito, tinha problemas para ser resolvido lá. Então, vamos lá. João escreve o Apocalipse para quem? Ele diz no próprio livro para quem ele está escrevendo. Ele escreve para 7 igrejas. Quando eu digo 7 igrejas, são 7 comunidades. Imagina 7 capelas que ele tomava conta, que ele orientava. Então ele escreve para essas 7 igrejas da Ásia Menor. Uma delas é Éfeso, aonde João foi morar com Maria. Tem uma casa lá, inclusive, aonde eles moraram. A casa de João, Maria e Éfeso. Maria, mãe de Jesus. João, o apóstolo. Então ele escreve para essas 7 igrejas, 7 capelas. Para quê? Para animá-los, porque eles estão sendo perseguidos pelo Império Romano. O imperador romano queria ser adorado como Deus. E os cristãos não aceitavam isso, porque o único Senhor que nós temos é Jesus. Então está tendo ali um grande problema. Os cristãos estão perseguidos e João está preso na ilha de Patmos. Ele foi prisioneiro político do Império Romano, porque ele era o líder. Então o Império Romano o prendeu na ilha de Patmos, que é uma ilha
que fica entre a Grécia e a Turquia, que você só sai dali nadando. E João estava idoso, como é que ia sair? Então, botava o cara ali, não tinha como sair mais. Então, ele está lá escrevendo para esse pessoal perseguido lá da Ásia Menor. E ele quer o quê? Quer confortá-los, quer animá-los, quer dizer, olha, estamos no meio de uma tempestade, mas vai passar. É aquilo que a gente fala com todo mundo. Ó, fica tranquilo, vai passar. Não é isso? É isso que ele está fazendo. Só que ele escreve em forma de símbolos, que era até um gênero literário, uma maneira própria de escrever, chamada apocalíptica. É um gênero literário, a apocalíptica, é uma forma de escrever. Assim como tem poesia, assim como tem jornalismo, assim como tem o gênero de novela, tem o gênero literário apocalíptica, que é escrever com aqueles símbolos, visões. Não é que João teve alguma visão na ilha, é a maneira de escrever esse texto que ele põe assim. Mas o que ele está falando ali nada mais é do que o Evangelho. O que ele está falando ali não é nada mais do que o que Jesus ensinou a ele naqueles tempos que ele teve com Jesus. A grande revelação que João teve não foi lá na ilha, foi quando ele teve com Jesus. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Teria revelação maior que essa? Não. Então ele agora põe em forma simbólica a mensagem que ele quer passar para aquelas comunidades. E se você observar o livro do Apocalipse, ele começa falando do céu e termina falando do céu. No meio tem os problemas da vida, que é o que os cristãos estão enfrentando. Mas o que ele está dizendo é, olha, sua vida começa por vontade de Deus, começa com o céu e vai terminar com a glória do céu. Caminha firme, mantenha a fé. É isso que ele está falando. Mas aí vem os pregadores de inferno, vem os pregadores de condenação, os pregadores de medo, de tragédia, e começa a ver tudo ali dentro do Apocalipse, porque é uma linguagem simbólica, você interpreta como você quiser. Então, ao longo desses 2000 anos, Tiago, já marcaram várias vezes o fim do mundo baseado em Apocalipse. Alguém acertou? Acho que não, senão a gente não estava aqui. Por quê? Porque não entendem que Apocalipse não está falando nada de futuro. Apocalipse estava falando da época de João. Tudo que está no Apocalipse, atenção, tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Você ouviu bem isso? Quem pega o Apocalipse para dizer, olha, vai vir isso, vai vir isso, vai vir isso, me segue aqui porque vai vir isso, seja dizimista porque vai vir isso, é porque quer tomar o seu dinheiro, cara. É libertador ter essa visão, né, Carlos? Porque realmente é um gênero literário que é capaz de envolver as pessoas, né? Porque você utiliza de elementos, né, de simbolismos que são da nossa rotina também de hoje em dia, né? Aí quando a pessoa fala de que viu a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, né, que tinha 10 chifres e blasfemava contra Deus, você consegue interpretar isso de qualquer forma e de qualquer jeito, falar que é o Papa, que é essa figura da besta, que é a Igreja Católica, que é qualquer coisa, né? Que é um poder político, que é o que for, e as pessoas acreditam. Eu lembro, quando eu era criança, a minha mãe gostava de ir nessas igrejas mais pentecostais, digamos assim. Mais animadas. Né? O fogo do Espírito. Exatamente. E na época era fita cassete, né, que eles vendiam, não tinha nem CD ainda. E eu lembro que eu fiquei apavorado, porque ela comprou uma fita de um pastor que ele falava que os eletrodomésticos iriam ligar sozinhos, que a gente ia ser dominado, que você não ia poder comer, você não ia poder vender, você não ia poder comprar se você não tivesse essa marca da besta, que você ia ser imposto a colocar um chip na sua mão ou na sua testa, que se você não aceitasse, você iria morrer de fome e só seria salvo aquele que não aceitasse.
Imagina uma criança de 6 anos escutando isso, o desespero que eu fiquei. Claro. E eu cresci, né, para quem não sabe, né, a minha família, ela é praticamente 90% do meio evangélico e meio protestante. Então eu cresci até os meus 18 anos, quando eu me converti para a Igreja Católica, eu tinha de 18 para 19 anos, com esse cenário, com esse conhecimento. Apavorado. Apavoradíssimo. Até que eu, com 16 para 17 anos, eu conheci a Igreja Presbiteriana, que tem uma visão muito diferente sobre o Apocalipse, muito parecido com a Igreja Católica, que aí eu entendi um olhar diferente sobre o Apocalipse. Mas por que eu dei esse rodeio todo para falar? Porque as pessoas realmente acreditam que isso vai acontecer, que vai chegar um tempo que você não vai conseguir comer, nem beber, nem vender, se você não aceitar uma marca e um chip na sua testa ou na sua mão direita. E por que isso é tão fácil, você que é expert em PNL, por que isso é tão fácil de cair na mente humana, cara? Porque o ser humano, Tiago, primeiro, estamos neurologicamente preparados para ouvir histórias. O ser humano adora ouvir história. Você tem filho, 3 anos, não é? 3 anos. Você conta histórias para ele. Sim. Algum dia, seu filho virou para você e falou assim, papai, não me conta mais história, não. Algum dia ele falou isso? Nunca vai falar. Porque nós adoramos história. Então, essa é a primeira coisa. As pessoas adoram a história. Segundo, é difícil viver nesse mundo. Qual é o caminho certo? Por onde eu vou? O que eu faço? É difícil. Então é muito melhor eu ter alguém que pense por mim. É muito melhor eu ter um mentor que me diga, vai por aqui. Me dá segurança. Quando Jesus olhou o povo, o que o Evangelho diz? Estavam como ovelhas sem pastor. Precisamos de um pastor. Precisamos de alguém falando, vai aqui, ó. Ai, graças a Deus, me dá segurança. Então, junta essas duas coisas. Adoramos histórias e precisamos de alguém para nos guiar. Gostamos de alguém nos guiando, nos dá segurança, tranquilidade, alguém que pensa por mim. Junta isso, aí você põe do outro lado o cara que quer ganhar dinheiro em cima disso. Fácil. Ele cria uma história que dê medo, uma história que te ponha numa situação de fragilidade total e fala assim, aqui, Tiago, está na Bíblia. Pega a Bíblia, que é um símbolo importante, está na Bíblia. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Você quer ficar bem, você quer se dar bem, quer superar isso? Caminha aqui comigo, fica aqui comigo, frequenta aqui minhas reuniões, que você vai ter a segurança que você precisa. Pronto. É uma maravilha. Ele contou uma história e ele te deu segurança. Ele está pensando por você, ele já previu tudo que vai vir de ruim, agora pronto, você vive em paz aqui com ele, porque você está pagando a ele e ele está te dando a segurança que você quer. Faz sentido isso, Tiago? Faz, e todo mundo que está fora daquele ciclo está errado. Todo mundo está errado. Eu estou ali, frequentando aquele prédio, eu estou bem, porque eu estou com o cara certo aqui, que sabe contar as histórias todinhas, que me alimenta. Agora, quem não está perdido, está no inferno, está isso, está aquilo. O nome disso é seita. Seita não é uma portinha que abre assim na rua, ali uma seita, uma igreja. Não. Seita não é uma portinha. Seita é uma mentalidade. A mentalidade de seita é, quem está aqui nesse grupo está salvo, quem não está nesse grupo está perdido. Quem pensa assim, está pensando em modo de seita. Tem muito católico com modo de seita na cabeça. Só que está salvo quem frequenta aqui a minha paróquiazinha. Quem está de fora está tudo perdido no inferno. É mentalidade de seita. Acha que Deus só age naquele prédio ali, quando Deus age no mundo inteiro, o Espírito Santo sopra onde quer. Então, você tem o medo sendo usado sobre as pessoas. E é muito fácil usar o Apocalipse para isso. Porque é um livro cheio de imagens que o pessoal não entende nada, porque você, para entender o Apocalipse, você tem que entender a cultura de 2000 anos atrás. Quem tem tempo para entender a cultura de 2000 anos atrás? Não tem. Então você lê aquilo de forma apavorante, bota medo em todo mundo, encurrala todo mundo contra uma parede
e fica todo mundo com medo, dando dinheiro para o líder falando bobagem. E por que que o livro de Ezequiel é muito pior que o Apocalipse? Ah, agora sim, Tiagão. Aí vamos para o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel foi escrito 500, vamos botar a média de 550 anos antes de Cristo. Ele foi escrito por quê? Porque Ezequiel está desenvolvendo um projeto de tomada do poder em Jerusalém. Ele era um sacerdote que quer impor a religião dele em Jerusalém. Então ele quer tomar o poder. É briga de poder. Então ele escreve o livro dele botando todo tipo de medo e de pavor, dizendo que Deus vai destruir todo mundo, vai matar todo mundo, vai espalhar os ossos de todo mundo pelas ruas. Quem não aceitar o quê? A religião que ele quer impor. Então eu estou dizendo que Apocalipse que o Ezequiel é muito pior que o Apocalipse, porque o Apocalipse não tem nada de ruim. Agora Ezequiel tem. Porque Ezequiel é justamente o que a gente está falando aqui o tempo todo. Aquele líder religioso que usa o nome de Deus para botar medo nas pessoas. Perfeito encaixe com o diabo, né? O diabo foi sensacional hoje, você começou pelo caminho certo. Então você vê que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte: ela não é um livro só que fala a mesma coisa. Tem muitos assuntos diferentes na Bíblia e muitos assuntos até contraditórios. Por quê? O evangelho que Jesus ensinou é totalmente o avesso de Ezequiel. Então a gente vai estudar o livro de Ezequiel para quê? Para você não ser enganado, para você não ser feito de trouxa na mão de gente que usa o nome de Deus para botar medo em você, rapaz. A gente vai estudar o livro de Ezequiel para compará-lo com o evangelho. E aí você escolhe se você quer ser discípulo de Ezequiel ou discípulo do evangelho. O que mais tem hoje, Tiago, é pregador religioso, discípulo de Ezequiel, não de Jesus. Pregando morte, pregando condenação, pregando castigo, pregando desgraça. Ezequiel prega desgraça sobre a vida das pessoas. E aí, quando você vê alguém pregando na televisão, no rádio, na internet, onde você quiser, você pensa, é discípulo de Ezequiel ou de Jesus? Fazendo esse curso, que nós vamos fazer essa semana gratuito, você vai começar a identificar isso. Interessante, né? Como que esses livros foram parar na Bíblia, né, nesse volume aí? Porque tem a Reforma Protestante, né, que veio da imprensa. Mas aí depois a Igreja Católica formulou a dela. Por que esses livros foram mantidos, o Carlos? Então, a Igreja Católica formulou o Novo Testamento. Uhum. Porque o Antigo é judeu, né? O Antigo é judeu. Então, como o Evangelho é uma continuação do que está no Antigo Testamento, continuação no sentido de Jesus confirmou e corrigiu muita coisa que está lá, então a Igreja Católica manteve o Antigo Testamento. Para a Igreja Católica, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Vírgula. Palavra de Deus naquilo que combina com o que Jesus ensinou. Porque o próprio Catecismo da Igreja Católica nos informa que há no Antigo Testamento coisas que já caducaram, coisas que eram provisórias, coisas que já não servem mais. Como o livro de Ezequiel, por exemplo. O que o livro de Ezequiel ensina sobre Deus é um horror. Mas está aqui por quê? Para você poder ter essa comparação do que era dito e do que Jesus ensinou. Agora, tem muito texto bom, válido, de espiritualidade no Antigo Testamento. Então, observa. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Em que sentido? Naquilo que combina com Jesus, porque Jesus é a palavra que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Então, o que está escrito aqui, que combina com Jesus, é a palavra de Deus. O que está escrito aqui, que não combina com Jesus, é pensamento de um tempo onde eles não tinham o evangelho.
Então veja bem, Ezequiel está 550 anos antes de Cristo. Não tem absurdo nenhum em Ezequiel não conhecer o Evangelho. O absurdo está hoje, 2000 anos depois de Cristo, os pregadores só pregarem um Deus que castiga, que mata, que arrebenta, tendo o Evangelho na mão. Aí é loucura total, né? Aí é falta de entendimento absoluto. Que interessante, muito interessante. Não quero que você dê spoiler, tá? Não é pra dar spoiler. Que é spoiler? Spoiler é quando você diz com detalhes algo que vai acontecer. Conta o final do filme, é isso? Também, né? Tá bom. Mas eu fiquei muito curioso sobre a aula de amanhã e eu queria saber... Mas você vai assistir a aula? Eu não vou estar em casa nesse horário, Mas vai você ficar pode assistir pela gravação, então eu tá vou no assistir. YouTube. Então vai ficar lá. Vai então, ficar. Aí, Quem não puder estar ao vivo, assiste a gravação depois. Então tá ótimo. Mas por que Ezequiel era o profeta que não era profeta? As pessoas vão saber assistindo, mas você pode dizer o porquê que ele era um profeta sem ser profeta? Então, esse é o tema da aula 1, a aula de amanhã. O profeta que não era profeta. Porque é o seguinte... Você quer saber as intrigas todinhas? Sim, mas você não precisa contar com detalhes, que a pessoa vai ter que assistir. Depois eles vão assistir do mesmo modo. É o seguinte, porque eu não sei contar as coisas pela metade, sabe? Eu não gosto daqueles negócios assim, isso eu vou contar no curso. É bobagem. Tem que contar logo. Quem fala isso, saiba mais. Quem fala isso só quer vender curso, né? Isso é bobagem. Então presta atenção. Havia no tempo de Ezequiel o profeta, que era funcionário do rei, e tinha o profeta popular, que era o profeta que atuava nas aldeias, nas vilas, nas casas, nos bosques, fazia orações, fazia benzeções. Imagina uma benzedeira de hoje em dia. Tinham esses profetas lá, que atendiam o povo. E tinha o sacerdote, que era quem fazia o ofício no templo, a liturgia do templo de Jerusalém. Não confunda com o sacerdote de hoje da Igreja Católica, são coisas diferentes. Eu estou falando do sacerdote do Antigo Testamento. Aí o que acontece? Quando Ezequiel decide tomar o poder, junto com o grupo de sacerdotes dele, e quer concentrar tudo nas mãos deles, eles decidem acabar com os profetas. E eles decidem matar os profetas, para que o povo não tenha a quem recorrer a não ser a eles, sacerdotes. Está entendendo? Então eles matam os profetas. Jesus depois vai falar isso no Evangelho. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Jesus fala sobre isso. Então eles matam os profetas para que eles fiquem no poder religioso e econômico e político de Jerusalém. Aí, ele matando os profetas, o povo tem que recorrer a eles. Mas e agora? Quem faz o papel de profeta? Os sacerdotes tomaram para eles o papel de profeta também. Então, os sacerdotes agora passam a ser profetas. Qual que era a diferença? O sacerdote é aquele que fazia as cerimônias. O profeta é aquele que falava em nome de Deus. Então, os sacerdotes juntaram tudo neles. Eles agora são os sacerdotes e eles agora também são os profetas. Então, ele passa a se declarar profeta, mas ele é sacerdote. Por isso que a primeira aula é o profeta que não era profeta, porque ele era sacerdote. Muito bom, muito bom. É interessante, né? Aquela passagem da missa, né? Enquanto você falou de profeta, né? Que uma das orações que o padre faz ali durante a consagração e tudo mais, que ele fala profeta da ordem do rei Melquisedeque. O que isso quer dizer? Não é profeta, é sacerdote. Sacerdote de Melquisedeque. Sim. Aí você tem que voltar lá no Antigo Testamento, quando Abraão se encontra com Melquisedeque. Abraão é o pai da fé, representa ali a religião judaica. E ele se encontra com Melquisedeque, que é chamado rei e sacerdote de Salém,
que é possivelmente Jerusalém. Então Abraão se encontra com esse rei sacerdote chamado Melquisedeque e paga a esse homem o dízimo. Ou seja, Abraão é o pai dos judeus. E ele paga o dízimo a Melquisedeque. Então Melquisedeque é maior que Abraão, concorda? Porque Abraão pagou o dízimo a ele. Só que esse Melquisedeque, que é maior que Abraão, ele aparece na Bíblia e some. Ninguém sabe nem de onde vem, nem de onde vai. A gente não sabe nem a religião dele, a gente não sabe nada sobre ele. A gente só sabe que ele é superior a Abraão. Então ficou na história bíblica a ideia de que Abraão é o pai dos judeus, só que há uma ordem acima dos judeus. Há uma ordem de sacerdócio acima da religião judaica e que não está submetido a Abraão, não está submetido à religião judaica. É superior. É a ordem do rei Melquisedeque. Quando chega em Hebreus, é dito que Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Porque Jesus é de uma ordem superior. Jesus não é sacerdote porque os sacerdotes judaicos o fizeram sacerdote. Não, ele é sacerdote da lei de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote que está acima da religião judaica. Ele é um sacerdote que está acima de qualquer religião, de qualquer doutrinação. Ele está acima. Ele é que manda no negócio. Por isso, bota uma aguinha aí para mim. Por isso é que é dito, Jesus é sacerdote da ordem do rei Melquisedeque. Ficou claro, Tiago? Vivendo e aprendendo. Pois é. Muito bom, cara, muito bom. Agora a gente vai para as perguntas do nosso YouTube, né? Dos últimos episódios. Lembrando que não é do último episódio, é dos últimos episódios. Isso, o pessoal vai assistindo depois, né? Vai botando pergunta lá e você vai... Eu vou lá... captando. Exatamente. Tô de olho em tudo, hein? Tô de olho em tudo. Tiagão não é moleza, E não. antes da gente começar a ler aqui as perguntas e passar para o Carlos, quero convidar você que chegou até esse momento do nosso podcast e ainda não deixou o seu curtir, seu like, deixa aqui, faça que esse conteúdo chegue para mais pessoas e também deixe a sua pergunta. Nós estamos de olho, como eu disse aqui, em tudo que vocês colocam aí nos comentários. Se você teve alguma dúvida, e com certeza deve ter surgido várias dúvidas durante o nosso papo, deixa aqui nos comentários que a gente... tá de olho e pode estar aqui nos próximos episódios. Isso aqui, Tiago, é igual uma caixa de lenço de papel. Uhum. Você puxa um, vem três, né? Fé católica é assim, Bíblia é assim. Você puxa uma solução assim, vem três perguntas junto. Você ouve uma resposta, brota um monte de coisa na cabeça. É verdade. Então fiquem à vontade para colocar as perguntas aí. É verdade. Você sabe quem foi a grande estrela do último episódio? Ah, eu sei. Eu sei. Thalia, que até alguém escreveu Thalita. Thalita. Mas é Thalia, é o nome da atriz. Sim. Da usurpadora? Não, Maria do Bairro. Ah, Maria do Bairro. Usurpadora é a Gabriela Spanik. Isso, Gabriela Então, Spanik. eu nunca assisti essas novelas não, mas Também eu não. sei. Então, a Thalia, mas o nome da Thalia por causa da atriz mexicana? E a Thalia Maria, por causa que a novela era Maria do Bairro. Maria do Bairro, Maria Mercedes Isso. e Maria... São Sei lá três, o quê. né? Marimar. Marimar. E aí a mãe dela, muito fã da novela mexicana, botou Thalia Maria. Muito bem. Meu nome tinha que ser Chaves, então, porque meu pai é fã do Chaves. Vai lá. Mas, gratidão a todos vocês que estão participando. Boa tarde, Carlos, Tiago. Qual a interferência ou contribuição do período interbíblico para o Novo Testamento? Rapaz, quem fez essa pergunta aí sabe das coisas, hein? Primeiro eu tenho que explicar o que é período Foi a Tânia Regina. Tânia Regina, você está arrebentando, hein? Período interbíblico é o período que vai 400 anos mais ou menos ali antes de Cristo, que quando terminam as produções dos textos do Antigo Testamento, termina ali o último profeta, Malaquias, né? E fica sem profeta até João Batista. Esse período de 400 anos sem profeta é o chamado período interbíblico,
ou intertestamentário, né? Eu acho que a palavra mais correta é intertestamentário, que está no meio dos dois testamentos. Quando termina Malaquias e até Jesus são 400 anos. Então, esse período, ele aconteceu sem profetismo em Israel, por quê? Pelo que eu disse ao Tiago, porque os sacerdotes, ao tomarem o poder de Jerusalém, concentraram neles a função de profetas e mataram os profetas que haviam. Então é por isso que não tem produção de texto profético nesse período aí. É nesse período que vai surgir a apocalíptica, que é o gênero literário que João depois usa lá no Apocalipse. São esses 400 anos aí. Perfeito. Aproveitando o contexto de Maria e a importância da mulher, poderia explicar sobre Maria Madalena? Ela foi apóstola também? Você sabe que o Papa Francisco colocou um dia da liturgia dedicado a Maria Madalena, foi uma reforma na liturgia que ele fez, e ele colocou o título Apóstola dos Apóstolos. Então, hoje, oficialmente, a Igreja Católica chama Maria Madalena de apóstola. Olha que interessante. Não que ela fizesse parte do grupo dos 12, mas ela teve uma função de apóstola. Porque o que é um apóstolo? É alguém que foi enviado, é alguém que recebeu uma tarefa, vem da mesma base de anjo. Anjo e apóstolo é a mesma coisa, é alguém que é enviado, um mensageiro. Então, o apóstolo é aquele que tem uma missão de evangelizar, de pregar, de anunciar alguma coisa. Quem foi que recebeu o encargo de anunciar a ressurreição de Jesus aos apóstolos? Madalena. Jesus falou, vai lá e avisa eles. Então, ela foi a apóstola da ressurreição. Por isso que a Igreja Católica chama ela hoje de apóstola dos apóstolos. Chique pra caramba, né? Muito legal. É. Seria muito bom se o professor Sim. pudesse falar sobre a história e a doutrina das indulgências. Seria muito bom. Mas isso dá uma conversa de 5 horas. Basicamente, eu posso resumir aqui. Sim. Gente, indulgência é um negócio complicado. É difícil mesmo de entender. Não é fácil, não. Então, eu vou explicar aqui e depois você deixa a pergunta de novo, que com certeza vai ter. É assim, ó. Quando você peca... Você já pecou, Tiago? Já. Já pecou. Então você sabe, você está por dentro. Quando você peca, você desorganiza em você seus pensamentos, suas emoções, seus desejos. Por quê? Porque você pratica algo que não é bom do ponto de vista moral, não é bom, mas aquilo tem alguma coisa agradável, porque senão você não praticava. Então, um exemplo. Estou com ódio da Thalia. Estou com ódio da Thalia. E fico pensando em vingança. Isso é pecado. Concorda? Então eu estou pecando. Eu estou planejando vingança. Estou planejando ódio, fazer mal a Thalia. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou me desorganizando internamente. Eu estou botando em mim costumes, hábitos, porque isso tudo vai virando hábito, vai virando costume, não é? Eu estou me treinando a ter ódio, a ter raiva. Então, eu me desorganizei internamente. Agora eu aprendi a ter ódio, eu treinei a ter raiva, a ter vingança. Tudo bem. Aí agora eu me arrependi, falei, não, é bobagem pensar isso, vou pedir perdão a Thalia, vou me confessar, estou perdoado. Ok, eu estou perdoado. Eu não mereço castigo nenhum, porque eu estou perdoado. Mas eu também estou desorganizado. Veja, eu recebo perdão, eu não tenho mais castigo da parte de Deus. Eu estou perdoado. Mas eu estou desorganizado. É fácil para mim agora, de novo, trabalhar a vingança dentro de mim, porque eu estou treinado agora, eu me desorganizei. Aí é que entram as indulgências.
As indulgências não são para perdão de pecados. Perdão de pecados você tem na confissão. As indulgências é para essa reorganização interna, ou, em outras palavras, desapego ao pecado, para que eu não caia de novo. Então, eu faço as obras de indulgências com esse objetivo de me reorganizar. As obras de indulgências é como se fosse um treino para eu me reorganizar internamente. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar com a confissão em dia, eu tenho que comungar naquele dia que eu quero fazer indulgência, eu quero fazer uma oração por uma intenção do Papa, são essas 3 coisas, confissão em dia, comunhão, oração por uma intenção do Papa, e aí eu faço uma outra obra que a igreja sugere, que são chamadas obras indulgenciadas. Pode ser a leitura da Bíblia, pode ser uma caridade com alguém, pode ser a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu faço esse conjunto de coisas nessa busca por me reorganizar internamente. Não é perdão, é organização interna. Entende? Sim. Então, em resumo, é isso. A indulgência continua existindo na igreja, continua valendo, só que ela é muito mal entendida. Sim. Preciso entender. O que foi chegado para mim, né, e o que eu entendia até agora, né, que escutando sua explicação, é que as indulgências era como se fosse tirasse uma mancha e o nosso tempo no purgatório seria menor. Então, o que a indulgência tem a ver com o purgatório? Porque o purgatório é a mesma coisa. O purgatório não é para perdão de pecados. O purgatório é para você purgar, limpar aquele apego que você tem ao pecado, se reorganizar internamente para você entrar no céu. Entendi. O purgatório não é um ambiente de perdão de pecados. Perdão de pecados a gente tem na terra, na cruz de Cristo, na confissão. É aqui o perdão dos pecados. O purgatório é o momento de desapego, reorganização interna, tirar aqueles hábitos, aqueles vícios maus, para entrar no céu. Então, quando você faz uma indulgência, você está, sim, adiantando o que você faria no purgatório. Perfeito. Entende? Ótimo. A pergunta do Paulo aqui, você meio que já falou durante o episódio, mas ele falou de um ponto mais específico. Acompanha o senhor... Boa tarde, professor. Acompanha o senhor há muito tempo. Ele acompanha o senhor, está falando de Deus? É, o senhor. Ah, eu? É, o senhor, o professor. Pelo amor de Deus, gente. Me esclareça, por favor. Um protestante me disse que quem não dá 10% não é dizimista e não tem fé e não tem confiança em Deus. Deve estar certo. Quem é que falou com ele? Um protestante. Então, na igreja dele é assim. Agora, ficar ouvindo protestante, você vai virar protestante. Então, observa bem. Dízimo no Antigo Testamento, antes de Cristo, era um imposto. Inclusive, com o projeto dos sacerdotes tomarem o poder em Jerusalém, o dízimo era o imposto dos sacerdotes, para os sacerdotes. Então as pessoas pagavam para o templo um imposto, porque o templo virou a Receita Federal de Jerusalém. Se você ler lá em Malaquias 3, está dito assim: leve os dízimos à casa do tesouro. Porque a casa do tesouro, o tesouro nacional, que o nosso fica em Brasília, lá ficava dentro do templo em Jerusalém. Era o governo, era o imposto de renda, o dízimo. Então, isso é a condição do Antigo Testamento. Fazia sentido porque era um governo sacerdotal. Quando Jesus vem, Jesus não monta um governo, Jesus monta uma igreja, uma comunidade de fiéis, de pessoas que querem evangelização. Não tem mais sentido imposto. Então, no Novo Testamento, não existe mais dízimo como imposto obrigatório de taxa de 10%. Não existe no Novo Testamento isso.
Na Igreja Católica, continua-se usando o termo dízimo, mas com outra conotação, com outro sentido. É uma doação que você faz. No Antigo Testamento é um imposto de 10%, igual ao imposto de renda do Brasil. Dependendo da faixa que você cai, vai até 27,5%. É imposto. Por isso que era 10%, imposto. Estava até melhor que o nosso aqui de 27,5%, mas era imposto. Agora, lá no Novo Testamento não tem mais imposto, porque não tem governo cristão. A igreja não é um governo. A igreja é uma comunidade. Então, hoje a Igreja Católica, oficialmente, preste atenção, oficialmente a igreja não usa a palavra dízimo. Lê o catecismo todinho, lê o Código de Direito Canônico todinho e me diga se tem palavra dízimo aqui. Não tem. Porque na Igreja Católica não existe dízimo de 10%. Isso era uma coisa que ficava no Antigo Testamento. Ah, mas na minha paróquia tem pastoral do dízimo. Ok, só que aí você vai entender que a palavra dízimo lá é simbólica. Não tem nada a ver, nada, com o dízimo do Antigo Testamento. Então, quem está pregando que tem que pagar o dízimo, quem não paga o dízimo não é fiel a Deus, e o dízimo é 10%, se não for 10% você não é fiel. Quem fala isso é aquela turma, que eu já disse antes, que quer te enrolar, que quer arrancar teu dinheiro. Larga de ser tonto. Aprende a Bíblia, aprende o catecismo, meu filho. Um abraço para você. Aula, hein? Boa tarde, professor. Gostaria de entender melhor o que é de fato a conversão. Porque eu sempre fui católica, mas por um tempo estive afastada da igreja. Mas nunca fui em outras igrejas e nunca deixei de crer em Jesus. Mas aí acredito que tive um verdadeiro encontro com Jesus e comecei a me interessar mais em estudos bíblicos e dentre outros estudos para conhecer melhor a doutrina católica. Tá bom. Conversão é uma mulher, né? É a Leni Ramos. Lenir, conversão no Evangelho é uma palavrinha grega chamada metanoia. Grava aí, metanoia, uma palavra grega que significa mudança de pensamento. Então, quando Jesus dizia lá em Marcos, capítulo 1, ele dizia, convertei-vos. É uma palavra grega, porque o Evangelho de Marcos foi escrito em grego. Jesus está dizendo, metanoie-se, misturando o grego com o português, né? Ou seja, mude o pensamento. Como é que eu sei que eu sou convertido? Não é se eu deixei de fumar, de beber, é se eu mudei a forma de ver o mundo. Se eu estou vendo o mundo com os olhos de Jesus. Se eu estou vendo as pessoas com os olhos de Jesus. Se eu estou tratando o meu próximo como Jesus tratava. Conversão é uma coisa da mente para o corpo que se transforma em comportamento. Ah, eu me converti. O que você fez? Não, agora eu estou indo à igreja todo domingo. Não significa nada. Você pode estar indo à igreja todo domingo com a mesma porcaria de pensamento de antes. Pessimista, mal educado, arrogante, invejoso. E você está indo à igreja todo domingo, e daí? Você se converteu? Não. Conversão não é algo que o IBGE pode medir. Ah, lá, ó, tem 50% da população do Brasil é católica, é convertida. Não, é católica, se diz católica. Conversão o IBGE não mede. Ninguém mede, é interior. É o modo de ser da pessoa, é um estilo de vida, é um modo de ser. É mentalidade segundo Cristo. Tá bom? Abraço. Pergunta internacional, hein? Ih, caramba, nós estamos... Vai lá. Em Portugal. Cidade de Coimbra. Mas tem que falar com o sotaque português. Não vou pagar esse mico, não. Mas ele escreveu em um português de Portugal, então vai ter algumas diferenças. Vamos lá. Gostaria de saber se... Qual o nome? É o nome? Mário Garrote. Mário Garrote, isso. Tá bom. Olá, boa noite, irmãos. Saldo essa vossa iniciativa a partir de
Portugal, da cidade de Coimbra. Opa! Gostaria de saber se puderem responder, uma vez que a igreja já tinha antes um catecismo e prima pela coerência, por que razão o Papa João Paulo II foi convidado por vários bispos a elaborar um novo catecismo? Não dá esta postura uma imagem de uma menor coerência? Acredito que não, mas como eu estou na dúvida em relação a esse aspecto, gostaria de saber. De qualquer das formas, é óbvio que eu creio na Santa Igreja, é sábia e por isso certamente adotou a melhor solução. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado pela pergunta tão educada. Aí um abraço para o pessoal de Portugal que está assistindo. Bom, esse catecismo aqui foi publicado pelo Papa São João Paulo II em 1993. Esse catecismo aqui. Tem 31 anos. Quem elaborou o catecismo foi o cardeal Ratzinger, foi a equipe do Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI. Então, tem 2 papas que trabalharam nesse catecismo aqui. Antes desse catecismo, tem o catecismo de São Pio X. Antes do catecismo de São Pio X, tem o catecismo de Pio V. Antes do catecismo de Pio V, tem a Didaquê, que é chamado Catecismo dos Apóstolos. Ou seja, ao longo dos tempos, o catecismo tem que ser atualizado. Porque ao longo dos tempos vão aparecendo questões humanas da sociedade humana que o catecismo anterior não tratava. Então as coisas vão mudando. Quando tinham o catecismo de São Pio V, lá em 1560, não tinha internet, não tinha doação de órgãos, não tinha questões que hoje tem. Então você não pode ficar com um discurso de 1560. Você tem que atualizar. Por exemplo, no Catecismo de São Pio X, não tinha a noção psicológica, psiquiátrica da mente que se tem hoje. Então, o que a igreja fala sobre o suicídio mudou. Porque até então, o suicídio era algo como uma condenação total, um pecado mortal sem perdão. O suicida, ele era enterrado fora do cemitério católico, porque ele era considerado condenado. O suicida não tinha nem exéquias, nem oração do velório, não podia. Como no último século se desenvolveram as ciências chamadas ciências da alma, psiquiatria, psicologia, neurologia, o entendimento do funcionamento da mente humana, se viu que há perturbações psicológicas que levam ao suicídio e que a pessoa não pode... Inclusive, estamos em setembro, que é o mês de combate ao suicídio, né? Sim. A pessoa não pode ser culpada se cometer um suicídio, porque há depressões muito crônicas, há doenças psicológicas muito graves que levam ao suicídio e que a pessoa não pode ser culpabilizada por isso. Então, o catecismo de 1993 já traz uma outra visão sobre o catecismo. Sobre o suicídio. E esse próprio catecismo aqui já foi atualizado também. O Papa Francisco atualizou o parágrafo que fala sobre pena de morte. Então, se você pegar uma versão do catecismo mais antiga, já não está valendo mais. O que está valendo é a nova versão alterada pelo Papa Francisco. E veja, nisso não tem falta de coerência. Isso tem entendimento que a doutrina da igreja ela está crescendo. A doutrina da igreja ela não é algo engessado. Ela é algo que vai sendo pesquisado e vai crescendo. Aqui mesmo, no parágrafo 96, se não me engano, fala a respeito do papel dos teólogos. Os teólogos são aqueles que ajudam a igreja a ir vendo as necessidades atuais e ampliando o conhecimento da igreja com a base no evangelho, claro, mas com respostas mais atuais, respostas melhores para o que os desafios dos tempos dão à igreja.
Então, a posição da igreja com relação à ciência na Idade Média era uma, hoje é outra. Certo. A posição da igreja com relação à escravidão era uma, hoje é outra. Então, há sim mudanças, expansões, crescimentos e entendimentos melhores e maiores. Jesus falou com os apóstolos: tenho muito ainda a vos dizer, mas agora não poderei suportar. O Espírito Santo virá e vai ensinando a vocês tudo o que é meu. Ou seja, o Espírito sopra na igreja e, à medida em que os tempos avançam, a doutrina da igreja vai crescendo. Por isso, a revisão do catecismo é importante. Eu não sei quanto tempo vai durar esse aqui, mas vai chegar um momento em que vai precisar um novo catecismo. Sim. Essa questão do suicídio é tão impactante até hoje na igreja que, recentemente, né, ocorreu um caso de suicídio e a família entrou em contato perguntando se poderia fazer uma missa de 7º dia, porque ficou tão fixado na mente das pessoas que não pode rezar, não pode pedir pela alma, que até hoje as pessoas ainda perguntam. Não há mais esse direcionamento da Igreja Católica, não há. Sim. Por conta da evolução das ciências de psicologia. Então, hoje se sabe que determinadas doenças levam ao suicídio, e a pessoa não pode ser culpabilizada disso. Perfeito. Carlos, como faz para deixar um casamento válido, pegando o exemplo da moça que não queria ter filhos na hora da pergunta, mas depois ela muda? Como fazer para esse casamento se tornar matrimônio? Viva bem com a sua esposa, com o seu marido, se entendam, se compreendam, seja uma família de diálogo, seja uma família de paz, uma família que cuida bem dos filhos, mulher que entenda o marido, marido que entenda a mulher. Caminhem em paz e façam, quando puderem, as renovações do matrimônio lá na igreja, junto ao padre. Não fica se preocupando com juridicamente se é válido, se não é. Porque o que é o casamento de fato perante a Deus é a sua adesão um ao outro. Um adere ao outro, um cuida do outro, um ama o outro, um se coloca à disposição do outro. Essas normas jurídicas servem para, num caso, infelizmente, de fim de um relacionamento, se verificar ali alguma coisa para um possível novo relacionamento. Mas enquanto estão juntos, eu cometi um erro, eu não queria ter filho, agora eu quero. Tenha seus filhos, ame sua esposa, seu marido, não fica se apegando à letra, como diz o Novo Testamento, a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, mais importante que as leis é o modo como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você zela pela sua família. Isso é o mais importante. Faça renovações do matrimônio. Padre, abençoa nosso matrimônio aqui mais uma vez. Estamos fazendo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos. Faz as renovações das promessas do matrimônio e segue a vida em paz, sem se preocupar tanto com normas jurídicas do direito canônico, tá bom? Abraço. Muito bom. Tem aqui as últimas 3 perguntas pra gente finalizar. Teve muitas perguntas, tá, nos últimos episódios. Pois é. Muito legal, cara. Isso é bom ou é ruim? Muito bom. Eu acho ruim, porque o pessoal não tá entendendo nada. Mas são novas dúvidas. Pelo menos as coisas que a gente estava falando. Tô brincando. Sempre coloque as perguntas. Vamos lá. Tem uma ideia aqui de curso para você, tá? Deixar uma sugestão aqui para você. Gostei, vamos ver. Preparar umas aulas aí, olha. Professor Carlos, o senhor poderia nos ensinar as partes da missa e como nós devemos participar de cada detalhe. Para de me chamar de senhor, né? Aliás, eu estava vendo aqui, eu fico nessa posição, aqui está uma entrada, Tiago, grande. Eu estava vendo no vídeo, eu não sei, assim fica melhor? Vamos trocar, mas assim meu nariz é torto, fica apontando. Eu vou ficar desse lado sempre e vou fazer alguma coisa aqui, para melhorar um pouco. Bom, qual o nome dele? Eu não anotei o nome, cara. O nome. Quem está perguntando sobre a missa, tem dentro da Bíblia Mais, a nossa plataforma, um aulão, foi o aulão número 1, chamado Desvendando a Santa Missa. Legal. Então, são 3 horas lá. Então vai lá, quem é aluno da Bíblia Mais, entra na plataforma, tem lá aulão mensal, clica, aulão número 1, Desvendando a Santa Missa. Vale a pena. Show de bola. Como descartar uma imagem de santo ou uma Bíblia? A imagem caiu no chão, quebrou, a Bíblia rasgou alguma coisa, qual é a forma certa de descartar? Então,
a imagem você pode enrolar num papel, num jornal, botar numa sacolinha amarradinha e jogar no lixo. Tem gente que gosta de quebrar ela todinha, botar numa planta, tudo bem. Mas veja, a imagem não tem poder miraculoso nenhum. A imagem é um sacramental, é um lembrete daquilo que você deve ser, daquilo que você deve acreditar. Ela caiu, quebrou, perdeu a função, acabou o sacramental. Só é sacramental enquanto tem a função. Perdeu a função, acabou. Não precisa ficar com nenhum tipo de superstição com a imagem. Nenhum tipo. Enrola, joga, bota num papel, numa sacola, joga fora. Bíblia, a mesma coisa. A Bíblia também é um sacramental. A Bíblia não tem poder mágico nenhum. Não adianta botar a Bíblia aberta na sua estante que não está te protegendo de nada. O que te protege é o poder de Deus, é a sua fé, é a confiança em Deus. Não é Bíblia como amuleto. Para com isso, que isso é superstição. A Bíblia está velha, está ruim, despencada, joga fora a Bíblia. Mesma coisa, pode botar numa sacola, jogar fora, doar para alguém que trabalha com reciclagem, não tem problema nenhum, tá bom? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que foi feita essa pergunta? Porque Nazaré, comecei a falar disso no início do podcast, né? Parece até que a gente arma as coisas aqui, mas não tem nada armado. Nada. Né? Nazaré era uma cidadezinha, Tiago, ruim. Pensa numa cidade ruim. Nazaré. Nazaré, na época de Jesus, os especialistas não sabem se ela tinha 200 ou 300 habitantes. Nossa. Sabe quanto ela tinha de extensão? 900 metros. Eram umas casinhas assim. Você deu 3 passos, já acabou Nazaré. Acabou. Cidade ruinzinha. Então, era um lugar pobre na região pior de Israel, que era a Galileia. A Galileia é a região. Nazaré é uma cidadezinha. Então, ali era o fim do mundo. Eu ia falar outra coisa, mas eu não posso falar. Era o fim do mundo ali. Então, quando Jesus vai lá para Jerusalém, que Natanael, que era um cara estudante da Bíblia, estudante da Sagrada Escritura, está esperando o Messias. Aí Jesus chega lá, de onde é esse cara? De Nazaré. Aí ele fala, mas pode vir alguma coisa boa de lá? É por isso, porque é um lugar ruim, discriminado mesmo. Última pergunta de hoje. Eu não gosto de me confessar. Prefiro me recolher e elevar meu pensamento a Deus. E aí me confesso com Deus. Eu estou certa? O que o Senhor me diz? Um abraço. Bom, primeira coisa, eu não respondo nunca se a pessoa está certa, está errada, se é pecado ou se não é, porque isso não compete a mim. Dentro do coração de cada um sabe as suas necessidades, as suas compreensões. Então eu não sei te responder se você está certo ou se está errado. Eu te digo o seguinte, eu também não gosto de me confessar, não. Você gosta, Tiago? Não. Eu acho que não. Necessidade. Eu acho que ninguém gosta. Porque se confessar requer humildade, reconhecimento da nossa tolice, requer mostrar nossas feridas íntimas para alguém. Então ninguém gosta. Do mesmo jeito que ninguém gosta de ir a médico. Ah, doutor, eu estou com uma ferida, vem cá, olha, adorando estar aqui com o senhor, olha aí. Ninguém gosta. Então, dizer que não gosta não é desculpa nem motivo para não se confessar. Você não faz só o que é gostoso na vida, você tem que fazer o que é preciso fazer. Então, se confessar porque gosta, acho que ninguém ou quase ninguém faz. Então, se confessar é fazer uma coisa que você não gosta mesmo. Do outro lado, para que se confessar, né? Por um motivo psicológico, primeiro, que é tirar aquilo de você, botar aquilo para fora, falar com alguém que é capaz de te ouvir, que é o sacerdote, e tirar aquilo de você, dizer não para aquilo. Então, é uma necessidade psicológica. A Bíblia recomenda confessai-vos uns aos outros. A Bíblia não diz confessai a Deus, confessai-vos uns aos outros. Porque essa necessidade de falar e o outro ouvir e te aconselhar. Então, uma necessidade psicológica e uma necessidade sacramental. Se você quer receber o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, você se confessa com o padre, para receber de forma sacramental, de forma litúrgica, o perdão de Deus sobre sua vida.
Então é por isso que você deve, ou é bom que você se confesse. Não gosto de usar a palavra deve, Sim. é uma coisa meio imposta, né? Aham. Eu acho que você deve se confessar, fica uma coisa grosseira. Agora, quando eu falo, eu acho que você pode se confessar, Sim. melhora. É o que a igreja orienta. É o que a igreja orienta. Né? E é isso, as perguntas de hoje. Deixem as suas perguntas se você ainda não deixou. E a gente está de olho. Inclusive, não precisa ser no episódio, tá? Se você quiser deixar nos cortes também durante a semana, fique à vontade. Talvez você está assistindo ali o corte do determinado tema, né? Veio a pergunta ali naquela hora, deixa ali nos cortes que a gente está de olho em tudo. Muito bom, Tiago. Acabou? Legal, acabou. Hoje não tem Thalia para o deleite da plateia? É. Thalia vai aparecer de vez em quando, porque ela é artista mais caro. Mas- Artista mais caro é de vez em quando Cachê só. é mais alto. O cachê é mais alto, então não dá para aparecer sempre. Isso. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Você que acompanha o podcast inteiro, um grande abraço. Ao longo da semana, quem acompanha os cortes dos assuntos, um grande abraço também. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe sempre. E você sabe, né? A repetição é a mãe da aprendizagem. Assiste de novo. Tchau. Tchau, tchau.